Olá, bem-vindos a mais uma videoaula de HGP. Vamos falar sobre a Revolução Liberal de 1820. Ora, antes de começarmos a falar desta Revolução Liberal de 1820, vamos ter em mente a última matéria que falámos sobre a Revolução Francesa, se vocês se lembram, não é? Em 1789, e até depois também o que vai acontecer, quer em França e também em Portugal, depois das invasões francesas. Ora, o que é que acontece? Acontece que a Revolução Francesa, não é, de 1789, vai ter muita influência nos regimes políticos dos países europeus, nomeadamente porque estamos a falar de que eram regimes maioritariamente absolutistas, ou seja, os vários reinos que existiam, os reis da altura, a sua maioria era absolutista, e como vocês se lembram, a Revolução Francesa surgiu por isso mesmo, o povo e grande parte da burguesia revoltou-se contra o poder absoluto do rei, assim como também o privilégio que o clero e a nobreza tinham, não é? E que o povo e a burguesia sustentavam, o clero, a nobreza e o rei, com os seus impostos. Ora, o que é que acontece? Estas mensagens vão-se expandir, também vão-se espalhar por toda a Europa, e em Portugal não vai ser diferente. Nós temos as invasões francesas, como vocês se recordam, quando Napoleão mandou invadir Portugal, porque nós não aderimos ao bloqueio continental que ele fez aos ingleses, e sabemos também, lembram-se que a família real vai fugir para o Brasil. Dona Maria I era a nossa rainha, e ela foge, e lembram-se que a senhora já não estava muito bem, diziam que estava meio louca, porque teve ali vários acontecimentos que sucederam na vida dela que a deixou sem ter, digamos que, tato para governar Portugal, e que era o seu filho Dom João, futuro Dom João VI, que tomou conta desta situação e vai então fugir, leva a sua mãe, os filhos, fogem todos para o Brasil. Ora, o que vai acontecer? As invasões francesas terminaram, não é? Os franceses, digamos, quando estiveram cá em Portugal, além de terem dominado bastante aqui o nosso país, também destruíram, roubaram, partiram e destruíram, como vocês se recordam. Aliás, isso leva-me aqui a que nós passemos à página anterior do vosso manual, que vocês reparem que temos aqui este túmulo do rei Dom Pedro I no Mosteiro de Alcobaça, e vejam que esta parte do túmulo está aqui partida, não é? Falta aqui um bocado, não é? Foi vandalizada, como se costuma dizer, que foram os franceses que levaram aqui muitas coisas deste género, monumentos e tudo, que tivessem, destruíram-nos muito do nosso património também cultural que nós tínhamos na altura. Aliás, lendo o texto, temos aí ao lado do túmulo de Dom Pedro I, diz: marchamos para Aljubarrota, a uma légua de Alcobaça. O convento de Alcobaça existia tudo o que já vi como uma obra de destruição. Tinham queimado tudo o que podiam e destruído tudo o que ficara com grande esforço. Os reis e rainhas tinham sido tirados dos seus túmulos, o belo chão de mosaico tinha sido estragado à picareta, vejam bem, os pilares de pedra destruídos quase até ao topo. Isto é o diário de um tenente-coronel inglês que nos faz a descrição do que viu no mosteiro de Alcobaça, né? Aliás, no mosteiro de Aljubarrota, né? Uma légua de Alcobaça, a destruição que os franceses nos deixaram cá. Ora, e agora vamos ver o que é que se passa nesta situação, nesta altura. Bem, nós tínhamos cá a família real, Portugal estava destruído, não produzíamos pouco ou nada, Portugal estava destruído pela ação dos franceses, e quem estava aqui a dominar um bocado a situação eram os ingleses. Vamos ver, o povo estava muito descontente, e vocês aqui no manual, como se refere a estes três itens, essas três bolinhas azuis, falamos da destruição, não é? Que vos estava a dizer, muitas riquezas foram roubadas. O segundo item fala na permanência dos ingleses, porque lembram-se que os ingleses vieram-nos ajudar com os seus exércitos, não é? Eles juntaram-se aos nossos, era o tal exército português, constituído por soldados portugueses e ingleses que lutávamos contra os franceses, mas depois eles acabaram por ficar cá, não se foram embora, vieram-nos ajudar e ficaram cá, não é? E então começaram a interferir muito na vida política e económica. O rei Dom João VI deixou cá uma junta de regência quando fugiu para o Brasil, eu também vos falei nisso, para tomarem conta um bocado do país enquanto eles estavam no Brasil. Mas os ingleses vão tomar conta, e até lá vamos falar à frente, que vão desfazer essa junta de regência, eles próprios vão fazer uma nova junta, e eles começam a controlar Portugal, quer a nível político, quer a nível económico. E fala então no meu manual, em seguida a leitura, que em 1810 o rei Dom João VI vai assinar um tratado com a Inglaterra que vai beneficiar a Inglaterra no comércio com o Brasil. E então a burguesia portuguesa que fazia estes comércios com o Brasil ficou muito chateada porque estava a perder, este monopólio que tinha
do comércio com o Brasil, em que os ingleses também podiam começar a comerciar com o Brasil e começavam a tirar algum rendimento à burguesia portuguesa. Por sua vez, como vos falei há bocadinho, no terceiro item fala na permanência da família real no Brasil, ou seja, nossos reis, ou a nossa rainha, nesta altura, digamos que ainda Dona Maria, estava no Brasil e não tínhamos cá o nosso rei, não é? Daí o povo estava muito descontente. E então, as ideias que tinham vindo da Revolução Francesa, como eu disse há pouco, espalham-se um bocado pela Europa e Portugal não foi exceção à regra. Também, neste caso, acabou por conhecer o que se estava a passar. E então as pessoas começam a desejar ter uma monarquia liberal. Uma monarquia liberal em que é o rei que existe na mesma, mas o rei não tem todos os poderes. Como vocês sabem que numa monarquia absoluta o rei tem todos os poderes. A monarquia liberal não. O rei existe, terá algum poder, mas não todos os poderes. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai-se formar um grupo de vários indivíduos, sabem, no Porto, e que é esse nome que vocês têm aí no vosso manual aqui a seguir, que diz o Sinédrio. E o Sinédrio era um grupo de burgueses e pessoas de muita importância da cidade do Porto que vão começar a reunir-se às escondidas dos ingleses, né, porque os ingleses não podiam saber, para começarem a combinar uma forma de darem a volta a esta situação, principalmente de expulsar os ingleses de Portugal e fazer com que a monarquia, ou seja, a rainha, ou neste caso o rei, o futuro rei Dom João VI, que a Dona Maria I vai falecer, e o futuro Dom João VI voltasse para Portugal. E então temos aí que em 1818 o desembargador Manuel Fernandes Tomás, desembargador é um juiz muito importante, né? É a mesma coisa, e juntamente com o Ferreira Borges, não é? Que são dois notáveis da burguesia, alguns que cá está, como eu vos disse, eram burgueses, vão então criar o Sinédrio e vão fazer estas reuniões secretas que preparavam uma revolução em Portugal para que se implantasse um regime liberal ou constitucional. Nós iremos ver. Aí ao lado tem aqui a figura então do general Gomes Freire de Andrade. E aqui ao lado vou passar de propósito para vocês verem que nesta página ao lado temos aqui uma imagem que nos mostra então os senhores que faziam parte deste grupo, o Sinédrio. O Sinédrio era para combinar, então, como eu vos disse, esta revolução. Ora, isto com muito cuidado, porque os generais destes que se juntaram contra o exército inglês, contra os ingleses, não é? No fundo, que estavam a dominar Portugal, não podiam saber. Inclusivamente, aí no curioso, reparem aí, onde dá a parte azul, fala que o Gomes Freire de Andrade, que é este senhor que está aqui, foi descoberto, não é? Pelas suas ideias liberais e porque queria também expulsar os ingleses, e então foi condenado à morte pelos ingleses, vejam bem, e foi enforcado no Forte de São Julião da Barra, em Oeiras. Não muito longe de nós até. E então vejam que isto tinha que ser com muito cuidado, porque os ingleses agora achavam-se donos e senhores do nosso país. Vejam bem como as coisas se inverteram. Bem, mas vamos continuar a falar da Revolução Liberal e vamos passar aqui estas páginas, porque temos aqui a continuação. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que no dia 24 de agosto de 1820, para bem, 24 de agosto de 1820, cá está mais uma grande proeza portuguesa, sempre na altura do verão, né? Lembram-se das grandes batalhas e tudo, era sempre nestas alturas, primavera-verão. Vai então, estavam, digamos que, reunidas todas as condições possíveis para que esta revolução se desse, não é? Que se conseguisse fazer esta revolução. O que é que acontece? Eles aproveitaram, o Sinédrio aproveitou que, como vocês reparem aqui no vosso manual, fala que este general inglês, o Beresford, tinha ido à Inglaterra. Lá não sei se passaram uma semana ou duas ou um mês, não se sabe, não estava cá para comandar as tropas para o que fosse preciso, e então aproveitaram para fazer esta revolução, e então fazem então esta revolução, e esta revolução tinha vários critérios que vocês veem que temos aqui esses 4 itens seguidos, estas bolinhas azuis, que, como eu vos disse, era acabar com a influência política e económica dos ingleses em Portugal, fazer uma Constituição que limitasse os poderes do rei, e já vamos ver o que é uma Constituição, obrigar o rei Dom João VI a regressar a Lisboa, neste caso a Portugal, pronto, também, e acabar com os privilégios da nobreza e do clero. Muito idêntico ao que se passou em França. Vejam bem com a Revolução Francesa.
Ora bem, devo-vos dizer que a população do Porto aderiu a este movimento com muito interesse, porque as pessoas também queriam o rei português cá em Portugal e queriam despachar os ingleses. Eles já nos tinham ajudado, ok, agora já se podiam ir embora, não é? E além de que eles estavam a controlar também todo o monopólio comercial. Os próprios burguesia portuguesa estava a perder terreno neste sentido e rendimentos, caso vês. E então, cá está aí ao lado, temos aqui esta imagem que nos mostra então a revolução que se vai dar, a revolução liberal no Porto, e que vejam os populares, as pessoas à volta de tudo, a concordar com esta situação, para que se desse aqui uma volta a esta parte que não estava a ser muito agradável para os portugueses. Ora, eu há bocado falei-vos da Constituição, a fazer uma Constituição, no fundo aqui no vocabulário e ao lado, vocês vejam como a Constituição um documento, mas fosse um livro onde estão escritas as leis gerais de um país, tais como os direitos e deveres de todos os cidadãos, não é? No Estado. E então todos os direitos e deveres estão lá escritos. E ainda hoje existe uma Constituição. E o que é que vai acontecer? A burguesia, como eu vos disse, apoiou muito esta revolução e queria voltar a ter vantagens comerciais com o Brasil, né? Lembram-se que o Dom José permitiu que os ingleses fizessem comércio com o Brasil e eles perderam muito negócio com isto. Então a burguesia fez muita força para que esta revolução acontecesse. Ora, o que é que vai acontecer? Diz aí, isso seria possível com o regresso do rei e a passagem do Brasil obviamente à condição de colónia, porque o Brasil nesta situação, nesta altura, como foi para lá a rainha, Dona Maria I, e vai lá morrer, e está o Dom João VI lá, o rei de Portugal, aquilo acabava por ser considerado quase como a continuação do reino de Portugal. Era a continuação, apesar de termos o oceano a meio. Mas não, queriam, então, os burgueses queriam que aquilo fosse uma colónia, como era uma colónia portuguesa, e o rei voltasse para cá. Ora, como eu vos disse há bocadinho, lembram-se que a junta de regência foi obrigada a admitir-se e foi criado um governo provisório. Enquanto o rei não viesse, isto tudo não ficasse como deve ser bem combinado, havia uma junta provisional do Governo Supremo do Reino, que era um grupo de pessoas que tomava conta então da organização e da gestão da política neste momento em Portugal. Ora bem, o que é que vai acontecer? A Junta Provisional do Governo Supremo do Rei vai marcar eleições para as Cortes Constituintes. E o que é isto das Cortes Constituintes? Era um conjunto de deputados eleitos, ou seja, escolhidos, não é? E que em dezembro de 1820 foram então escolhidos para fazer a tal Constituição. A Constituição de 1822 vai pôr fim ao regime absoluto, não é, do rei, e vai instaurar uma monarquia constitucional, porque tem uma Constituição, cá está o tal livro com as leis, ou liberal, porque apesar de o rei ter alguns poderes, não tem todos os poderes, e então há a liberdade de outras pessoas, para além do rei, também poderem ter alguma opinião sobre a gestão, digamos, a organização e a governação, principalmente do reino. Espero que tenham percebido. Vejam às vezes se forem necessárias o vídeo. Eu gostei muito de estar convosco este bocadinho. Até à próxima videoaula.